Estou de volta aqui para convidar você para nos acompanhar num bate-papo importantíssimo. Hoje é Dia Mundial da Osteoporose, Dia Nacional da Osteoporose, essa doença que enfraquece os ossos. Hoje no Brasil acredita-se que cerca de 10 milhões de pessoas sofram com essa doença. Vou conversar sobre esse assunto com a doutora Muriel Giongo, que é presidente da Sociedade de Ginecologia do Vale do Itajaí, é ginecologista, já esteve aqui com a gente outras vezes, fala tranquilo, fala fácil, fala de forma que você que está em casa entenda que é o mais importante para a gente. Doutora Muriel, muito bom dia, coisa boa tê-la com a gente aqui para falar sobre esse assunto tão importante, principalmente para as mulheres, né? Pois então, Márcia, hoje é o dia da gente conversar um pouquinho mais sobre a osteoporose. O que mais nos assusta é que realmente ela é uma doença silenciosa. Então a gente precisa ficar muito atenta, porque nós, mulheres, somos muito mais afetadas pela osteoporose, principalmente após a menopausa. Então isso tem que ficar muito claro que depois da menopausa nós temos que ter cuidados adicionais com o nosso osso. As mulheres de origem clara, né, mulheres claras, sofrem mais ainda com a osteoporose. Então, assim, como a nossa região, o nosso estado, ele é predominantemente de mulheres de origem mais clara, a gente também tem que ficar muito mais atenta a isso. O importante salientar que a osteoporose não dói, ela não dá sintomas. Então, essas coisas que nós costumamos dizer, tenho tanta dor no corpo, tenho dor muscular, tenho cansaço, isso normalmente não tem a ver com osteoporose. O que tem a ver com osteoporose é um desgaste ósseo e normalmente nós descobrimos a osteoporose da forma mais dramática. É que quando nós temos uma fratura por queda, por uma batida, então assim, mulheres fazem fraturas graves com maior intensidade, maior número de fraturas que são fraturas de quadril, fraturas de outros segmentos pela osteoporose. Precisamos estar muito atentas. Eu tenho um dado aqui, doutora Muriel, que diz que de cada 3 pacientes que sofreram fratura no quadril, um paciente tem osteoporose. É elevadíssimo, né? E dessa uma paciente, nessa estatística vai apresentar que 90% são mulheres. Então, assim, realmente mostrando que é uma deficiência muito grave para nós mulheres. E uma fratura de quadril, ela pode vir com internação, pode não, vai ter uma internação cirúrgica, um procedimento cirúrgico, às vezes em pacientes com outras comorbidades. Então, assim, pode ser sim uma situação de muito risco. Portanto, é muito importante que nós possamos entender que devemos sim fazer os nossos exames de prevenção, devemos sim, se tivermos condição, fazermos a nossa reposição de hormônio. E agora vem o mais difícil, o que eu digo, e eu como uma mulher madura, eu me sinto muito à vontade de falar isso. Nós precisamos entender que a atividade física e a atividade física muito específica, uma caminhada nos ajuda, ok. Uma hidro nos ajuda, ok. Mas a mulher madura tem que fazer musculação. Esse é o exercício que vai fazer com que o nosso osso se fortifique, junto, claro, com as medidas alimentares, junto com os medicamentos. Mas o melhor exercício para a mulher madura, para a mulher na menopausa, para a mulher climatérica, continua sendo a musculação. A senhora falou de alimentação. Desde que começou o nosso encontro de hoje aqui, eu sei que a senhora é nossa telespectadora, a senhora sabe que eu peço participação do nosso telespectador, eles mandam várias mensagens. Aí eu estou perguntando para eles sobre a alimentação, sobre a questão do cálcio. É importante reforçar o cálcio, né? No leite, no queijo. Aonde mais? Leite desnatado, lembramos, vamos voltar aqui, mulheres climatéricas, geralmente a gente já está brigando um pouquinho mais com o peso, com o colesterol, com o triglicerídeo. Então, assim, os vegetais verdes escuros, o queijo branco, a ricota, o leite semidesnatado, o desnatado, e linkar isso com atividade física. A sardinha, quem gosta de sardinha, comer a sardinha com espinhaço, parece coisas que, mas não tem lógica. Sim, tem lógica, sim, né? Então, assim, lembrar da nossa cultura aqui de comer peixe na região de Florianópolis, principalmente, mas o leite e o queijo, e que podem ser desnatados, pode ser o queijinho branco, não dá preferência para os queijos amarelos, porque os queijos amarelos são mais ricos em gorduras, que também é um problema que vai acometer a mulher climatérica. E os vegetais verdes escuros, o brócolis, o espinafre, os folhaços verdes escuros, todos eles são ricos em cálcio.
E como é que a gente faz para descobrir a osteoporose? Como é que é o diagnóstico? Principalmente através de um exame chamado densitometria óssea, que normalmente ele é pedido a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, normalmente. Na rede privada, a rede pública também pede, né? Alguns raios-x de coluna também podem determinar uma diminuição óssea, mas o exame principal se chama densitometria óssea, é um exame indolor, ele é feito do fêmur e da coluna e nos traduz a osteoporose. Márcia, o mais importante, assim, que eu falo muito isso para as pacientes, normalmente eu escuto elas dizerem assim, ó, eu tô com tanta dor no corpo, eu acho que eu tô com osteoporose, e pacientes, inclusive, mais jovens, e eu sempre digo, a osteoporose, ela não vai nos dar dor. O que nos dá dor é a gente sentar errado, é a nossa postura, é a falta de atividade. São condições próprias de cada indivíduo. Mas a osteoporose normalmente não nos dá dor. Então, assim, a procura de um atendimento médico, uma conversa com o médico é muito importante nessa situação. Bacana, doutora Muriel, que a senhora com certeza está respondendo uma telespectadora que acabou de mandar uma mensagem, a gente colocou até na tela a mensagem dela, dizendo, depois que fiz 40 anos, estou cheia de dores no corpo. Então, a princípio, não tem nada a ver com a osteoporose, mas provavelmente Não. pode ter a ver com falta de atividade física, tudo isso que a senhora falou agora, né? Sim, e as coisas assim do nosso próprio envelhecimento orgânico, que a gente tem aí questões associadas à postura, a trabalho, a falta de atividade, a história genética. Então, assim, ó, a gente hoje tem inúmeras situações que nos levam a ter dores musculares, fibromialgia, má postura, problemas de coluna, problemas outros, mas assim, a osteoporose não. A osteoporose, ela começa, e ela não começa como osteoporose, isso também é importante que a gente saliente. Ela vai começar como uma osteopenia, que é uma diminuição do cálcio no osso, que é detectado com exames do tipo densitometria óssea. E isso vai nos levando, porque é gradativo. Então, assim, nós podemos interromper esse ciclo de uma osteopenia se nós tivermos o cuidado alimentar e atividade física. Quem tiver indicação e puder, o hormônio nos ajuda nessa situação. Voltando a falar, quem puder utilizar, quem tiver indicação. Então, assim, é um excelente adjuvante, vai nos ajudar muito na recuperação óssea. É hereditária essa doença? Não é hereditária, não é hereditária. Ela é adquirida, é por deficiência cálcica, por hipoestrogenismo, que é a diminuição dos hormônios. Tanto é que, como eu falei, a mulher é muito mais acometida. Então, a gente sabe que durante a nossa vida adulta, jovem, nós estamos com os nossos hormônios altos e a tendência de termos osteoporose. Claro, devemos lembrar também situações específicas, alguns tipos de doenças de paratireoide, doenças renais, doenças próprias de consumo. Hoje, mulheres com bariátrica e um déficit alimentar, muitas vezes também podem desenvolver mais precocemente. Então, assim, mulheres que fizeram bariátrica, a gente tem uma atenção especial ao osso também. Mas, normalmente, mulheres climatéricas, que é aquele período que antecede a menopausa, e na menopausa são mais acometidas com muito mais frequência. Valeu, eu não falei, gente, que ela traria várias informações importantes para a gente. E para fechar, doutora Muriel, eu e a senhora de Rosa, não posso deixar de mudar de assunto rapidinho, para pedir uma mensagem da senhora pelo Outubro Rosa. Por favor, qual é o alerta com relação à prevenção do câncer de mama? Márcia, toda vez que que me perguntam isso, eu gosto de dizer a seguinte frase: nós não podemos cuidar de alguém se nós não estivermos bem. No momento que a gente passa a entender isso, então, assim, para eu ser uma cuidadora do meu filho, do meu marido, dos meus amores, dos meus pais, eu tenho que estar bem. Então, cuide-se. Se nós nos cuidarmos, nós temos condições de prestar nossa assistência de forma integral e amorosa para todos que nos cercam. Mas se nós adoecermos, lembre que toda essa cascata cai. Então, cuide-se, faça seus exames, se previna. A rede pública está aí para nos auxiliar. Mamografia, preventivo do câncer. E assim, entender que a pessoa importante sou eu. Para que eu possa cuidar de alguém, eu tenho que estar bem. Se a gente entender essa lição, a vida segue melhor.